Olá pessoal, olá Brasil, espero que todos estejam muito bem. Toda semana eu, Caio Vitor e um convidado aqui no Literacy Podcast. E nessa semana, tenho aqui um falso ex-neto do autor de quem vamos falar hoje, João Capri. Olá, João! E aí, Caio? Oi, pessoal, tudo bom? Estaria um pouco melhor se você não tivesse mentido pra mim, tá? Porque, pessoal, só pra que vocês saibam, quando eu convidei ele, ele falou assim, eu sou neto, sabia? E aí ele mandou meio com uma voz estranha, pensei, tá bêbado. Depois eu mandei uma mensagem perguntando, ele realmente confirmou e eu esperei isso pra cidade inteira, mas tudo bem. Você bom seria, né? Bom seria ser neto do Rubem Fonseca. Pessoal, pra hoje, decidimos falar do Rubem Fonseca, mas antes de a gente falar do autor em si, João Capri, quem é você? Eu sou um professor de matemática, apaixonado por arte, literatura, e a minha história é muito engraçada, que eu comecei estudando engenharia mecânica, mas eu percebi que a minha verdadeira paixão eram os números. E nesse processo de largar a engenharia para estudar matemática, pensei até em fazer jornalismo, para trabalhar mais com a escrita, enfim, e acabei partindo para matemática. E uma coisa que as pessoas às vezes não entendem, mas para mim é muito normal, a minha sensação ao resolver um exercício é muito próxima ao de ler um conto. Para mim é emocionante e para mim matemática é arte também. Só que não, né, pessoal? Bom, o Capri também escreve, né? Você é autor também, né? Você me falou esses dias. Eu tô esperando, inclusive, o seu livro que você vai me dar. Eu gosto de escrever contos, poesias, enfim. É uma coisa que é libertadora e todo mundo deveria experimentar. Pena que não é tão libertador como fazer um cálculo de matemática. Com certeza. Mas, vamos lá. Bom, falar um pouco do autor Rubem Fonseca. Ele é um cara que, espero que esteja vivo até esse podcast, né? Ele nasceu em 1925, no Rio de Janeiro. E o Carlos Fuentes, que é um autor mexicano, vai falar que ele é o nosso Goya ficcional, trazendo um pouco do seu reconhecimento, que diferente da tendência dele, ou melhor, da geração dele, que era a geração dos anos 70, 80 e 90, não são todos que tiveram um reconhecimento vivo. Muitos morreram por ter esse reconhecimento. Ele é formado em Direito, então a gente tem um pouco daquela tendência da literatura em que as pessoas fazem Direito, Economia ou Medicina para reafirmar a sua classe social. Só que, diferente de outros autores, o Rubem Fonseca vai trazer um pouco da realidade do Rio de Janeiro. E que não é uma realidade que ele viveu, inclusive. Eu acho até engraçado, porque ele não está relatando a sua classe social, mas ele faz isso tão bem, parece que é como se ele vivesse aquela realidade, que é a questão da brutalidade, da violência e tudo mais. Você pesquisou alguma coisa do autor? O que eu acho que vale a pena a gente comentar é que o Fonseca ele começou escrevendo apenas contos, né? Depois que ele partiu para os romances, novelas, enfim, e reza a lenda, né, que ele apoiou a ditadura militar, né? Apoiou o golpe. E ali na década de 60, e aí o irônico é que ali 10 anos depois, em 75, é lançado o livro Feliz Ano Novo, e em 76 ele é barrado pela ditadura. Em 94, o Fonseca deu uma entrevista em que ele falou que não, que ele nunca apoiou o golpe, mas aí já era 20 anos depois, então muita coisa mudou. E realmente eu espero que não tenha apoiado, né? Porque seria uma vergonha ter apoiado, especialmente em tempos, né? Até porque o texto dele, a estrutura de escrita dele e as críticas sociais que ele faz, acho que talvez não permitiriam que ele apoiasse o golpe. Sim. Né? É que às vezes o fato de você não se pronunciar sobre, né, o silêncio acaba sendo um partido, infelizmente. Exatamente. Mas enfim, a gente vai falar um pouco de 3 contos desse livro Feliz Ano Novo, que é uma coletânea de contos. É um livro que foi publicado lá em 1975, como o Capri acabou de falar. Só que esses 3 contos, ou melhor, são os 3 contos, porque é o Passeio Noturno 1 e 2 e o Feliz Ano Novo. Eles também foram publicados naquela coletânea de os 100 melhores contos brasileiros, feito pelo Ítalo Mariconi, e que é uma sessão muito boa, e esses 3 contos aparecem lá. Então, leiam os contos. Ele é conhecido pela questão da brutalidade na literatura, a questão da violência física, como que ela acaba aparecendo. O cenário sempre acaba sendo o Rio de Janeiro, as grandes metrópoles, especialmente a questão da favela. E ele gosta bastante de deixar bem a questão da dicotomia. Então, favela versus a burguesia, um cenário mais burguês. E ele trata os indivíduos de modos totalmente descartáveis.
seja, as pessoas morrem, foi insignificante e ninguém percebeu a ausência dele. E uma outra questão muito legal também é que ele é conhecido como o autor que escreve temas eróticos, pornográficos, palavrões e recheado de ironia, e que alguns teóricos falam que ele bebeu um pouco da fonte ali do Machado de Assis. Ele não é tão irônico como o Machado, mas em alguns momentos tem uma certa ironia. Inclusive, o título dessa seleção de contos, Feliz Ano Novo, é uma baita ironia. E os personagens, ou melhor, as personagens, na maioria das vezes, vocês vão ver que são personagens que estão aí ligados ao lado do criminoso, são policiais, detetives. Então ele tem mais um olhar da grande metrópole e personagens que não eram tão comuns assim, se a gente pensar um pouco nos clássicos brasileiros. Tá? E eu acho que tem muito a ver com o fato de que o Rubem Fonseca mesmo foi policial, né? Sim. Então ele, quando era mais jovem, ele foi policial e provavelmente no Rio de Janeiro ele passou a conviver um pouco com essa violência, que talvez tenha sido algo que inspirou ele a falar muito sobre isso também. Sim. Mas vamos lá então, começamos aí pelo conto Feliz Ano Novo. Conta aí pra gente. Bom, esse conto Feliz Ano Novo, que é o que dá nome é o título do livro, ele fala, é uma baita de uma crítica social, começa contando sobre 3 caras que estão num barraco na favela, não é aquela visão, assim como a gente já conversou, bonita da favela, não é a favela que tem aquela... Idealizada, né? Isso, idealizada, com os moradores unidos, enfim, não, eles estão muito mal, não tem comida, não tem água, dá a entender que eles já praticaram outros crimes antes, e o lance se resolve falando que é a noite de Ano Novo, e eles não têm o que comer. A expectativa é que no dia seguinte eles vão comer resto das oferendas que vão ser dadas naquela noite de Ano Novo. Então a situação é bem crítica e aí acontece a ideia de assaltar, roubar, para ter algo para comer, enfim, melhorar um pouco aquela situação que eles estavam vivendo. E esses 3 caras então pegam o Opala que eles têm, só que antes de pegar o Opala eles vão pegar as armas. Eu achei bem sacana como ele retrata isso, que é muito uma questão de realmente quem conhece o perfil de criminoso. Eles não escondem as armas dentro da casa deles, escondem no andar de baixo, na casa de uma senhorinha toda ingênua. Então eles pegam essas armas, entram no Opala e decidem então cometer um assalto, né? E aí eles vão lá, se mandam através da cidade, procurando algum alvo, né, que seja fácil. E enfim, eles chegam numa casa que eles acham que tá propenso pro crime, e eles invadem essa casa pela porta principal. E é interessante que ele cita isso, que eles entram pela entrada principal e lá tá uma festa com 25 pessoas, é uma festa de Ano Novo, e o pessoal tá lá comendo, ouvindo música, enfim, e eles já chegam anunciando esse assalto, né, falando que é um assalto. E aí é muito interessante ver essa diferença, né? Então, o conto começa falando lá daquele cenário totalmente pobre, sem condições que eles estavam, e agora já tem uma mudança brusca, que é um bairro extremamente rico, as pessoas em uma festa regada com muita comida, bebida, muito chique. E aí começa a tomar forma esse conto, que dá pra perceber que o que vai acontecer nos próximos momentos não é apenas um crime, um assalto. É muito mais do que isso, e eu acho que aí entra a crítica muito grande que o Rubem Fonseca quer fazer nesse conto. Acaba sendo uma espécie de vingança. Então são 3 rapazes que entram para assaltar uma casa, uma festa com 25 pessoas, e um desses rapazes, eles amarram as pessoas com cinto e tudo mais, deixam todos aí como reféns, e eles somem no andar de cima para buscar as mulheres que estavam lá em cima. Quando um deles volta, perguntando cadê as mulheres, ele fala que teve que dar um jeito nela, porque talvez elas tenham, né, enfrentado ele, e elas acabam, a gordinha, como ele coloca, tá? Não sou eu que estou falando. Ele acaba matando a gordinha, e a velha, que dá a entender que teve um pickpocket, alguma coisinha que ela estava caída no chão, e essa cena me marcou bastante, que ela carregava um anel no dedo, e que ele tenta tirar o anel, mas ele não consegue, então ele vai dar uma cuspidinha ali e uma dentada até arrancar o anel do jeito, porque é o que ele queria. Depois a gente vai ler esse fragmento. E quando ele desce, eles fizeram já a festa, pegaram todas as joias, e ele vai falar assim que deu bastante material para eles. Uhum. E quando eles estão prestes a ir embora, tem um cara, uma anta besta, vai tentar apaziguar as coisas, né? Vai falar assim, fiquem tranquilos, levem o que vocês quiserem, comam o que vocês quiserem, nós não vamos chamar a polícia. E que mostra então que, ou melhor, o personagem narrador deixa claro que assim, aquilo ali não é nada para eles.
Então, nesse momento, a gente tem uma espécie de vingança, né? Não é apenas o roubar, é a espécie de vingança que vai trazer. E aí entra a crítica social que eu acredito que ele quis passar nesse conto. Então, deixa de ser apenas um roubo, um assalto, e se torna essa vingança causada assim, até hoje quem sofreu fui eu, foi a minha classe. E hoje isso vai mudar, porque quem tá com a arma na mão, quem tem o poder agora sou eu. E aí vem aquela vingança que é a forma com que acontecem os assassinatos a partir de agora. Então eles querem fazer agora uma brincadeira, esses 3 assaltantes que estão lá, e consiste assim, fala para um dos reféns levantar e se encostar na parede, e aí ele fala que dá 2 tiros e vê se o cara gruda na parede ou não. E essa é a brincadeira, tentar fazer o refém ficar grudado na parede. A primeira vez não dá certo, e aí eles tentam mais uma, e enfim, mas o que ele quer mostrar muito nisso é essa raiva, né? Então agora se tornou um crime muito violento e muito brutal, e a linguagem mostra muito isso, né? Eu lendo, eu me senti dentro do cenário e é muito violento, né? Você fica espantado, mas ao mesmo tempo, essa construção do vilão que ele te faz, você fica apreensivo e chega até, em alguns momentos, a torcer pro vilão. Você olha, é um crime brutal, um crime absurdo, você fala, como assim eu tô achando interessante essa leitura? Porque é um absurdo o que tá acontecendo ali. O autor ele preza pela marca da oralidade, então ele escreve como se fosse uma pessoa de baixos estudos que estivesse escrevendo, mas acho que o objetivo de aproximar o leitor da obra e facilitar especialmente a compreensão. Mas será que você ficou torcendo pros bandidos? Porque isso aí é um pouco meio sociopata, você acha que é um problema que eu tenho? Tô com medo de você agora. Vamos conversar depois sobre isso. E o final do conto, infelizmente, mais 2 pessoas acabam morrendo, além das 2 mulheres que estavam no andar de cima. Eles saem ilesos, não são presos, e no final eles vão comemorar então o Feliz Ano Novo deles, e termina especialmente com essa frase, né? Feliz Ano Novo. E que aí já vem uma ironia, porque Feliz Ano Novo para eles, né? Não para casa, né? Onde eles cometeram toda essa tragédia, esse horror. Que eu não tenho nada de feliz ano novo, né? Eu tenho um péssimo ano novo. Então essa ironia que aparece no título e deixa o texto bem cíclico, porque ele começa Feliz Ano Novo no título e ele fecha o texto com Feliz Ano Novo. Muito legal. E aí eu tenho a questão de uma ideia, que não sei se você pensou nisso, mas é a questão da dicotomia. Então a favela, que a gente viu que não é um lugar nada idealizado, versus um bairro nobre da cidade. Eu tenho a marginalização das mulheres também, porque são mortas, estupradas. Inclusive, ele não fala como que ele deu um jeito nelas. A gente sabe que ele as matou. Só que tem uma moça que ela vai meio que discutir com eles, alguma coisa assim, e que vai dar um soco na cabeça dela. E depois fala que ela vai ficar ali... Esqueci qual que é o termo que coloca. Ela fala que ela fica de olhos abertos, olhando para o teto, enquanto era executada no sofá, né? Ela vai ser executada no sofá. Então não sei dizer oficialmente se ele a matou ou se ali foi também mais um ato de estupro que ele cometeu. E aí o final, que também acaba sendo a questão da impunidade. Ninguém paga pelos atos aqui nesse conto. Exatamente. Vamos ler alguns fragmentos do conto? Vamos. Eu acho que, como eu te falei, e o pessoal também está entendendo, foi muito... profundo, a forma com que é escrita é muito brutal. Então, tem uma parte que expressa bem isso, que é aquele momento que a gente contou que o cara subiu no andar de cima para trazer as 2 mulheres. E aí fala assim, ó. Cadê as mulheres? O outro pergunta. Engrossaram e eu tive que botar respeito. Subi, a gordinha estava na cama, as roupas rasgadas, a língua de fora. Mortinha. Pra que ficou de filosou e não deu logo? O perebe estava atrasado, além de fudida, mal paga. Limpei as joias, a velha estava no corredor, caída no chão. Também tinha batido as botas, toda penteada, aquele cabelão armado, pintado de louro, de roupa nova, rosto encarquilhado, esperando o ano novo, mas já estava mais pra lá do que pra cá. Acho que morreu de susto. Arranquei os colares, broches e anéis. E aí vem o ponto interessante. Ele fala assim: tinha um anel que não saía. Com nojo, molhei de saliva o dedo da velha, mas mesmo assim o anel não saía. Fiquei puto e dei uma dentada, arrancando o dedo dela. Não é interessante, né? É pesado. Eu falo interessante pela estrutura do texto, que ele consegue passar isso muito bem, né? Ele consegue passar essa brutalidade muito bem no texto, né? E ele preza aqui, pessoal, por períodos curtos, não muito extensos, e que dá uma certa dinamicidade, como se fosse tudo muito rápido acontecendo. Os outros 2 contos que nós selecionamos também tem essa ideia da violência, só que aqui a gente sai um pouco dessa violência urbana
a gente vai mais para uma violência psicológica, que é o que acontece. Nesse conto do Rubem Fonseca, O Feliz Ano Novo, ele vai ser um conto, talvez, acho que os mais retratados, estudados na academia, porque é um conto que mostra muito bem as suas características, a questão da brutalidade, da marginalização, da violência nas grandes metrópoles. E já denuncia uma violência que era um problema lá nos anos 70, plena ditadura, e que, se a gente parar para pensar até hoje, não foi muita coisa que mudou. No passado a gente teve aquele caso de um carro que recebeu 80 tiros. Eu não sei se foi dos militares, se foi dos policiais, acho que são militares. Acho que sim. E que recentemente eu li, no livro da Djamila, inclusive, que não foram 80 tiros. O laudo fechou com 270 tiros. E que não temos as pessoas serem impunes e temos aí mortes que são insignificantes, como o próprio Rubem Fonseca ele coloca, são indivíduos descartáveis. Então ele já está denunciando uma realidade do Rio de Janeiro que infelizmente ainda não mudou. Só que a gente vai para uma parte mais psicológica agora. Agora é diferente. Antes era uma crítica bem social, assim, né? Então, retratando essa diferença entre os ricos e pobres, e agora é um negócio muito mais pessoal, eu entendo dessa forma. Quando eu li esse conto, eu lembrei de Machado. Machado tinha um pouco dessa ideia de trazer um pouco do perfil dos personagens, mas o perfil mais psicológico, e mostrar o quanto as pessoas não são tão boas assim como nós esperamos. E o conto se chama Passeio Noturno. Você costuma passear à noite? Durante a semana, depois do trabalho? Eu gosto de passear. De carro? Você tá dando voltas no quarteirão? Isso, é parecido, né? Então tá bom. Nesse conto, pessoal, Passeio Noturno tem um personagem que ele é um personagem narrador que vai falar que chegou da sua casa extremamente cansado e que a sua mulher espera para jantar, os filhos estão no quarto. Quando eles jantam, não existe um diálogo, então mostra uma ideia de uma família que segue uma rotina e que eles não se comunicam tanto. E ele vai fazer o seu passeio noturno, que é uma espécie de fuga para ele aliviar as tensões. Especialmente porque, segundo a mulher, né, e segundo ele no conto, ele trabalha bastante, eles têm uma empresa de sócios, só que ele é o que mais trabalha, enquanto os outros trabalham menos que ele e ganham todos iguais. Então, o personagem vai fazer um passeio noturno com o seu carro, não fala qual que é o carro que ele tem, mas pelo que acontece dá a entender que é um carro bom. E ele sai à noite e de repente ele começa a falar que não importa se é homem, se é mulher, tanto faz. E aí ele encontra uma moça e ele numa rua escura, ela está sozinha. E eu, quando estava lendo o conto, particularmente achei que aconteceu um estupro. E que de repente ele dá uma acelerada no carro e Cleo mata. E assim como o outro, é muito brutal, né? Assim como o Feliz Ano Novo, o Passeio Noturno ele é um conto muito brutal. E eu consegui sentir bem no texto essa brutalidade, porque ele vai falando com muita naturalidade, né? Muita naturalidade que ele tá saindo, e aí ele fala que não importa se é homem ou mulher. Ele falava que até achava ruim ser mulher porque era mais fácil. Sim. Né? E, enfim, termina que ele taca o carro em cima dela, a mata. E é um golpe perfeito, ele fala, né? Não, e tem todo um método, né? Porque ele apaga as luzes. Primeiro que ele não escolhe qualquer lugar. Ele vai para lugares que são distantes do centro. Depois não é qualquer ruas mais escuras. Ele seleciona suas vítimas, pessoas sozinhas. E aí ele apaga as luzes e realmente é o momento onde ele acelera e acaba passando por cima da mulher. E de repente ele volta para casa, tudo tranquilo, e a mulher até pergunta, né, alguma coisa, falando se ele estava mais calmo, alguma coisa assim. E aí ele fala que vai dormir, boa noite, e amanhã vou ter um dia difícil na companhia. Então, foi normal, foi mais um dia pra ele. Sim, e o conto, pessoal, é um conto extremamente curto, então, tanto que eu estava chegando assim, próximo ao último parágrafo do conto, assim, mas o que vai acontecer? E aí, nas últimas 20 linhas, praticamente, a gente tem esse final bem inesperado, e que aí eu tenho um perfil de um personagem mais sádico, esse personagem mais psicopata, sociopata, não sei bem dizer qual dos dois, e que o Machado já tratava disso. Recentemente, eu gravei um podcast com a Keila, que é uma amiga minha, e o Machado tem um conto chamado Causa Secreta, e que é um cara que fica fazendo análise, ele analisa o comportamento humano, e ele pega um ratinho, e ele quer analisar o quanto o rato suporta a dor. Então ele pega o ratinho e fica subindo e descendo o ratinho na vela. E aí quando ele vê que o ratinho tem um momento que o ratinho a dor já tá meio que intrínseca no rato, ele começa a cortar as patinhas do ratinho.
E ele vai testando e ele tem um prazer em fazer isso. E aí esse sadismo me trouxe a ideia nesse conto também. E enfim, o que dá pra entender bem que ele quer retratar nesse conto é isso, né? Então que todo mundo tem aquele seu lado sombrio, né? Que nem a gente conversou, meio sociopata. E, enfim, ele fala inclusive que ele correu orgulhosamente a mão pelo paralama pra ver se estava tudo bem com o carro. Você já matou alguém? Não é do meu feitio. Você tem um lado obscuro assim também? Não tem, dessa forma não tem. Você tem? Todo mundo tem, né, pessoal? Olha só. Se a pessoa falar que não tem, é onde eu tenho mais medo, que são os piores. Mas vamos lá. E o outro conto, que é Passeio Noturno parte 2. Então vocês já esperam que vai ter um passeio noturno. Só que esse passeio aqui, ele é mais denso, na verdade, porque não é apenas um passeio. Ele realmente se encarna em outro personagem. E aí a história começa... ele dirigindo durante a rua, indo pra casa, e um carro encosta ao lado dele e uma mulher olha e, enfim, ela entrega um bilhete pra ele e nesse bilhete tá escrito o nome dela e o telefone. Bem mal escrito, né? Bem mal escrito. E ele fica pensativo com aquilo, enfim, e ali ele acaba ligando pra esse número e quem atende é uma funcionária da casa, fala que a Ângela, né, que era o nome da mulher, não estava lá, estava trabalhando. Estudando. E é isso. Ele liga no outro dia e assim encontra a Ângela e já combina de pegar ela para os dois irem jantar. E aí começa o conto de verdade. Ele começa a tomar mais volume e você fica a todo momento pensando: será que esse Passeio Noturno parte 2 é uma continuação do parte 1? Será que é o mesmo personagem? Não é? Você fica com aquela dúvida. Eu até fiquei pensando se seria o parte 2 se ele não tivesse vindo antes da parte 1, mas não. E aí eles vão jantar, e nesse jantar eu tenho um clima de mistério, porque fica um querendo saber do outro. Então ele traça dois perfis da Ângela, então um perfil que seria uma pessoa que ficou bem interessada nele e que jogou o bilhetinho para que ele ligasse para ela, e outro perfil que ele sugere é que ela seria uma prostituta. Isso. E ela também quer saber um pouco dele, só que ele não fica dando muitas informações dele para ela. Só que ao mesmo tempo eles estão no jantar. Ele até fala assim: você não vai querer saber porque... Não, como é que ele fala? Não beba tanto. Ele fala pra ela não beber tanto porque o que é interessante é que ela consiga correr dele mais tarde. E a moça talvez tenha levado isso pro lado totalmente mais erótico, imaginando que seria uma coisa mais carnaval, assim, né? Uma pegada mais selvagem. E na verdade, eles terminam o jantar tranquilamente. E o interessante, só durante o jantar, eles ficam então nessa essa batalha pra saber quem que é quem, o que eles são, tomam uma boa parte do conto, então você fica naquela dúvida, né? Quem é essa mulher? E ela tentando entender quem é ele. E ela não diz quem é ela. Ela não diz quem é ela, então você fica nessas duas hipóteses, e aí ela pergunta... se eu jurasse pra você que é a primeira hipótese, ou seja, que eu sou apenas uma pessoa que se interessou por você, o que você acreditaria? E aí ele fala uma frase que é muito interessante, que nesse momento você faz uma ligação com o primeiro, parte 1. Ele fala assim, não, ou melhor, não me interessa. Da mesma forma que lá no primeiro, na primeira parte do Passeio Noturno, ele sai e ele fala que não interessa se é homem ou se é mulher. Novamente, ele não se interessa, até porque depois a gente vai acabar vendo que ela é mais uma vítima. Seria mais uma vítima dele. E quando ele vai deixá-la na sua casa, ele pede pra deixar um quarteirão antes, porque ele fala que o cunhado dele mora naquele prédio e que ele não queria que o cunhado visse, porque ele era casado e tudo mais. Ela tranquilamente aceita ok, eu desço aqui, e de repente, mais uma vez, ele apaga as luzes, acelera o carro e passa por cima dela. Mais uma vez, né? Mais uma vez. E ele termina voltando pra casa, e a mulher até fala: hoje você demorou mais... Estava muito nervoso. E aí ele fala: sim, mas já passou, agora eu vou dormir. Amanhã vai ser um dia terrível na companhia, mais uma vez, né? Então ele tem meio que uma espécie de padrão que ele ataca as suas personagens. Não sei, eu fiquei até imaginando um pouco daquele... Você lembra daquele cara psicopata do parque? Lembro. Ele criava um perfil das vítimas, né? E ele atacava as vítimas. Tinha um padrão, né? Um padrão. Falando do padrão, como novamente na parte 2 ele fala: apaguei as luzes e acelerei o carro. Tinha que bater e passar por cima. Não podia correr o risco de deixá-la viva.
Ela sabia muita coisa a meu respeito. Era a única pessoa que havia visto o meu rosto, entre todas as outras. E conhecia também o meu carro. Mas qual era o problema? Ninguém havia escapado. Bati em Angela com o lado esquerdo para a lama, jogando o seu corpo um pouco adiante. E passei, primeiro com a roda da frente. E senti o som surdo da frágil estrutura do corpo esmigalhando. E logo atropelei com a roda traseira um golpe de misericórdia, pois ela já estava liquidada. Apenas talvez ainda sentisse um distante resto de dor e perplexidade. Foda. Foda. Muito, muito pesado, né? Ele mostra a brutalidade, inclusive, porque o personagem narrador está contando. Então, ele aprecia a dor que o outro sente ou como isso foi feito. Então, ele até deu isso de modo, uma espécie de presente, vai ser um golpe de misericórdia, né? Tipo, ó, estou dando pra vocês daqui só pra garantir. Que é matando a Angela. Nos 3 contos que a gente falou, tem sempre o assassinato, né? Tem sempre a violência, a brutalidade. Então, e de uma forma, assim, uma linguagem bem acessível, né? Então, é aquele texto que, da pessoa que mais curte literatura, a pessoa que menos tem costume de ler, todo mundo gosta. Então, você vai conseguir ler, entender, enfim, é uma indicação que eu acho que eu indicaria desde para minha avó até para um amigo meu, professor. Não para crianças de 6º ano, pelo amor de Deus, tá? Não leia isso daqui que você manda embora. Só que eu chamo a atenção também a alguns aspectos que fica claro. A questão da violência, que ele trata a violência, ora ela física, ora ela psicológica. E o quanto que os personagens são sempre descartáveis. Então isso marca bastante a produção dele. Mas por que você acha, Capri, que seria uma leitura urgente? Eu acho que ler o Rubem Fonseca, e principalmente os contos que a gente comentou aqui, é extremamente engrandecedor para qualquer pessoa, porque é muito brutal, muito profundo. Então você vai sentir, no meio da sua leitura, a profundidade desse conto. Vivendo num país extremamente violento que a gente vive, que é o Brasil, é muito interessante que seja desmistificada a violência, que a gente fale um pouco mais sobre isso, as formas como isso acontece e principalmente que as pessoas saiam das suas bolhas, né? Então que você entenda que esse cenário que ele está retratando, ele existe. Ele não existe só hoje, ele existe ontem, existe há 30, 40, 50 anos atrás, sempre existe, inclusive hoje em dia. Então é uma forma de você se inteirar do que acontece e talvez conhecer uma realidade muito diferente e muito profunda, que está muito próxima de nós. E a questão não é você ser violento, é o que você faz para combater a violência. Às vezes eu tenho um pouco de ranço quando eu escuto algumas pessoas assim: eu não sou racista, eu não sou violento, eu não sou homofóbico, eu não maltrato as mulheres, não sou patriarcal, não sei o que, o caralho é 4. Mas ninguém vai falar que ela é na verdade o que você faz para combater determinado problema. Então esses contos na verdade mostram muito o que os anos 70, os anos 80, 90, 2000, 2010, entramos agora nos anos 2020, o quanto nossa realidade, nossa sociedade é muito desigual. E quanto muitas pessoas vivem em bolhas e se negam a falar que o Brasil é assim, né? Elas colocam ali, né, uma venda nos olhos e apertam o botão foda-se, porque não querem conhecer essa realidade. Uma realidade que a literatura já denuncia isso há muito tempo. E se eu pensar no conceito de literatura como instrumento de denúncia social, lá pelo Antônio Cândido, não só de Machado, mas desde a Carta de Caminha, ou melhor, pós-Carta de Família, até os dias de hoje, ela tem instrumentos de denunciar problemas da sociedade. E não acho que é a sociedade que muda. Talvez são as pessoas que não mudam, os problemas sociais continuam os mesmos, infelizmente. Exatamente. E sabe, independente de qualquer crítica e contexto social que a gente possa fazer, eu sou muito de sentir. Meus alunos sabem que eu dando aula eu me arrepio, eu falo pra eles. Dando aula de matemática? Aula de matemática. Que bizarro. Eu sou muito do sentir. Então, assim, independente de qualquer crítica ou motivo mais profundo pra ler Rubem Fonseca, na minha opinião, o principal é uma leitura que vai te fazer sentir muito. É aquela leitura que você termina sentindo algo. Você vai se sentir arrepiado ao terminar de ler um conto. E pra mim, livro bom é livro que faz você sentir algo. A arte é isso, afinal. Sim. Esse acho a grande questão da arte, seja ela literatura, música, pintura, matemática. Com certeza. João Você viu? Enfim. Capri, muito obrigado por esse episódio. Finalmente consegui arrastar o falso neto do Rubem Fonseca. Obrigado pelo convite, meu avô tá orgulhoso nesse momento.
E galera, a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.